Abordar ainda do Flamengo, o Luiz Araújo tem entrado muito bem. E sabe o que eu ouvi de um flamenguista aqui, o Marcão, nosso editor, falou assim, cara, é impressionante como ele entra bem no decorrer do jogo. Quando ele começa, ele não vai também. Existe isso com um jogador que faz uma leitura? É o Luiz Araújo? Mas principalmente quando ele entra na primeira etapa. Demorou um pouquinho para entrar no jogo, né? É que a característica do jogo dele faz com que ele apareça mais, né? Então, por exemplo, o Gerson dá um drible aqui, um drible ali e tal, o dele é a velocidade. Exato. A velocidade dele para cima dos adversários, você fala, poxa, peraí, porque ele é um cara que tem velocidade com a bola nos pés, ele não perde velocidade, né? Normalmente tem alguns jogadores que precisam correr com a bola, não conseguem. Ele não, ele tem essa característica e por isso chama um pouco mais atenção, porque normalmente quando ele consegue adquirir essa vantagem no jogo, ou é um chute de longa distância que ele está livre porque ele saiu da marcação por causa da velocidade, ou se não é um cruzamento perigoso porque ele está sozinho para cruzar. Ele é bom jogador, ainda... Em algumas ocasiões ele erra a questão das escolhas, né? Ele tem o quê? 26? Eu lembro dele no São Paulo, né? Deve ter uns 26 anos. Né? Mas ele é muito bom jogador. E ele tem aquela coisa que o Tite gosta, né? Sem a bola ele dá o equilíbrio. Né? Ele dá o equilíbrio. Ele volta para marcar, para o Gerson ficar um pouco mais tranquilo ali no meio e tal, mas é um Flamengo muito forte. Flamengo muito forte. O Luiz, é só porque senão a gente fica com a sensação também. O Luiz ele vai muito bem quando ele tem campo. Porque no primeiro tempo que o Flamengo não tinha campo e tinha que criar espaço, ele cai por ali, atrasa um pouco aquele ritmo do Flamengo, o avassalador, o amasso, como queiram chamar. Era um Flamengo muito de Cebolinha e Ayrton Lucas, que é a dupla que tem se entendido muito bem. Não por acaso o Vinha vai para o banco ontem. E Cebolinha sai. Aí quando o Luiz Araújo cai por ali, a coisa não funciona exatamente como antes. Aí tem que vir o Gerson para a esquerda, o Tite puxa o Gerson para a esquerda, o Luiz Araújo solta, ele vai quase que como um parceiro ali pro Pedro, um pouco mais por trás do Pedro, ali naquela zona ali onde o Flamengo começou a se ocupar bem, depois o Palmeiras protege. E aí, quando é que ele vai bem? Como é que nasce o gol do Flamengo? Isso aí é paciência, recurso também. A primeira é uma bola roubada, né? Quem é que estica aquela bola do Palmeiras? Já estica a bola, o Léo Pereira corta de cabeça, Pulgar pro Gerson, Gerson pro Luiz Araújo. E o Palmeiras sai tudo errado, porque o Zé Rafael perde o Gerson cai exatamente ali onde tinha que estar protegido no tal, o Gustavo Gomes vai dar um bote lá em cima e ninguém protege. E quando o Gerson leva para a esquerda, que ele acha o Luiz Araújo passando em velocidade, ninguém olha pro Pedro. Tinha 5 olhando pro Gerson, pro Luiz Araújo. O Pedro por trás, o Luiz Araújo dá o tapa. E o segundo gol é a mesma coisa. Como é que nasce o segundo gol? Velocidade. Que chega o Luiz Araújo, velocidade também para finalizar. Então ele é o cara que quando ele tem o campo, ele vai te ajudar. Quando ele não tem o campo para criar, não é que o jogador é ruim, é você identificar qual é a característica do seu jogador. Ele é o estilo do Bruno Henrique, né? Exatamente. O Bruno Henrique também precisa do campo para sobressair perante os adversários. Olha, eu nunca imaginei na minha vida fazer uma pergunta dessa. Vai lá, então faça. Para quem? Rodrigo Bueno, qual foi o maior mérito do Tite? Eu nunca imaginei o senhor falando de um mérito. Escutar o Bueno. Adenor Leonardo Bach. É uma nova fase da sua vida, o senhor mesmo tem dito, que fez uma ampla reflexão. Mas recentemente agora ele deu dica aí pro Tite. Quer se aproximar de Adenor? Você vai aplaudir Adenor? Vou aplaudir. Depois de uma partida como essa, eu só tenho a elogiar e a ofensividade. Foram 19 finalizações, quase duas dezenas. Está numa nova fase. Quase contra duas do Palmeiras. Verdade. Então, isso categoriza essa partida como um amasso, um chocolate. Né? Tem os dois lados. O Palmeiras está muito abaixo do que pode e o Flamengo está voando. Eu vi um cara escrever que o Abel tinha um plano. Ele tinha um plano e deu completamente errado. Sim. Totalmente. Ele foi com o Jair na lateral direita, enquanto o Cebolinha estava em campo, estava barbarizando pra cima do Giai. Deitou em cima o Giai. Aí Caio Paulista na lateral esquerda. O que fez? Não acrescentou nada. Não foi mal, não. Ele teve algum momento bom quando ele jogava mais adiantado. Pra ficar na defesa do Caio Paulista também não significa nada. E olha que nem tinha um ponta a ponta direita ali, até o Luiz Araújo, que normalmente foi pro outro lado. Aí você vai pro meio campo. O Abel, ele meio que se apequenou. Chegou lá no Maracanã, meteu 3 volantes, coisa que ele não faz. Ele foi com o Aníbal Moreno, foi com o Zé Rafael, foi com o Richard Rios. Então, ele foi lá pra empatar, pra perder de pouco, entendeu? Foi lá pra travar o jogo. Nós falamos aqui, nós falamos ontem aqui, que ele ia entrar com 3 volantes pra segurar. Uma pobreza. Era o Rony sozinho lá na frente, correndo com a defesa do Flamengo e dando chutão. Dando bica pra frente, corre aí, Rony. Vai lá, entendeu? Dando chutão o time aqui da ESPN faz isso.
todo mundo na defesa lá. Não. Chuta pro Brenner. Vem criação, Vamos lá, fica lá. Olha lá, os caras falam que nem o time da ESPN faz isso. Nós vamos conectar. Isso é repertório? É ficar lá, ó. Sim. Tirou o Flaco, põe o Rony pra correr. Pra ficar Mas só isso bastou ou o Flamengo não teve mérito? Não, do lado do Palmeiras, o Abel tinha um plano, ele tinha um plano certo. Que deu completamente errado em todos os níveis. Instantes eu prometo que eu vou voltar em você agora dar essa sua tese. Mas do Flamengo. O Tite, além de ter montado bem o time e tal, ele perde o Cebolinha no começo. E aí ele coloca o Luiz Araújo, né? Tinha essa preocupação pelo lado que ele ia jogar e tal, ele não tá tão acostumado, tão habituado com o lado esquerdo. Ele foi cara decisivo no segundo tempo. O primeiro tempo já foi uma mentira, porque era para ter sido 1 ou 2-0 pro Flamengo já no primeiro tempo. Consequentemente, esse jogo poderia ter sido 3-4, 5-0 pro Flamengo, sem exagero. Lembrando que o Abel, ele nunca tomou 4 gols no jogo, né? Isso. Não, ele já tomou, mas foi 4-3, aquele da Recopa, né? Isso. Derrota por 3-0, ele teve alguma, você viu pro Fortaleza recente. 3 também no ele tomou um 3-0 do Flamengo do Tite no ano passado no Brasileiro. Então o Tite virou pai do Abel. Opa! O Tite virou pai do Abel. São 3 jogos entre eles, pega aí. O Palmeiras não fez um gol. Foi 3-0 o Mengão no Brasileiro. Aqui foi 0-0 com o Tite poupando os jogadores. Eu achei um erro, mas tá bom. Empatou 0-0. Então são 3 jogos do Abel contra o Tite. O Abel não faz um gol. E tem gente que, normalmente na história, colocou o Tite como um cara retranqueiro, cara precavido, cara pragmático. No duelo. Como é que tá o placar agregado? Me ajuda aqui. Como é que tá o placar agregado Tite e Abel? 3-0, 0-0 e 2-0. Tá 5-0. Tá 5-0 o placar agregado Tite e Abel. E tem outro aí que tá dificultando pro Abel também, hein? O que é? O Vitória veio aqui e ganhou. O Carpini também é pai do Abel. Então, assim, tem muita gente é pai do Abel. Ele não consegue vencer o Carpini, perdeu a Supercopa pra ele, perde do Vitória. O Tite é o pai do Abel. Tá sendo, o recorte ainda é pequeno, são 3 jogos, mas esse embate que todo mundo fica esperando, como é que vai ser o Tite contra o Abel? Até agora o Tite tá deitando. Eu negócio do pai, deitando. Negócio do site. Agora, teve gente que falou, e teve gente, Prats, que falou que o Tite era retranqueiro. Roger é pai do Inter, o Inter quem que deve ter falado isso? O senhor falou em algum momento que o Tite era retranqueiro? Cauteloso, conservador. Você falou. Eu já falei que ele era um técnico. Por que ele mudou, Prats? Não sempre na carreira. Eu cito aqui o Grêmio de 2001 do Tite. Era um time muito bonito. O Zinho foi campeão da Copa do Brasil. Sim, faz mais 4-3 no São Paulo, 3-1 no Corinthians, aqui no Morumbi. Era um time gostoso de ver. O Corinthians de 2015 é a melhor versão do Corinthians do Tite. Ele venceu muitas vezes ali, mas ele não empatite e tal. Só que com o material humano que ele tem hoje, com os jogadores que ele tem que desequilibram, ele está sabendo muito bem utilizar as peças. Mesmo sem alguns dos jogadores, ontem perdeu o Cebolinha, ele consegue achar soluções como achou durante a Copa América. Isso. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos, e já passou a Copa América. Então, eu fiz uma lista aqui. Olha lá, vê se eu não perdi nada. Tela dividida, é isso? Não, rapidinho. Ele não é retranqueiro. 5-0 no agregado com o Abel. Arranjou soluções durante a Copa América. Eu nem anotei o pai. E ontem foi um amasso. Eu tô começando a achar que o Tite é um bom treinador. O Tite é um bom treinador. Não, então você tá equivocado. O Tite é um bom treinador. Mas segundo o senhor, você tá equivocado em não achá-lo um bom treinador, porque ele é um bom treinador. Não. Eu tô tentando te entender, porque você jurou pra mim no ano passado que encantador de serpente, não é nada disso. Não é parceiro fracasso, queria. Não sei o quê. Quem falou encantador de serpente foi o Lugano. Nosso companheiro Lugano que falou. A frase, aliás, muito boa do Lugano naquela época. Quem falou foi o Lugano. Diego Lugano, que disse que ele é o encantador de serpentes. E muita gente no começo não entendeu, e depois das Copas do Mundo que ele fez, e foi muito mal. Não foi muito mal, não. Foi muito mal. Essa é a tua opinião. A minha foi muito mal. Esse é o mal de Foi muito mal nas Copas do Mundo. Muito mal. Perdeu da Bélgica, tomou um nó do Roberto Martins. Tomou um nó. Tomou um nó. E contra a Croácia, o Brasil ganhou de 1-0. Até o Neymar, cara, pra que isso? Mexeu no time como contra-ataque. Como que ele tomou o nó do Roberto Martins? Tomou o nó da Bélgica. Teve um pênalti no Jesus que não marcaram, azedou na prorrogação contra a Croácia. Então, assim, na seleção o Tite foi muito mal. Foi muito mal. Né? E aí agora, no Flamengo, com o melhor elenco da América do Sul, então ele está conseguindo fazer um trabalho mais elogiável e mais ofensivo. Aliás, seria estranho. Se o cara com um time desse, com tanto jogador bom que tem o Flamengo, jogar na defesa,
O Flamengo, por natureza, já é um time de vocação ofensiva. Vamos ouvir a torcida do Mengão, a nação, no Maracanã, gosta de ser propositivo, gosta de tomar iniciativa, ter as rédeas. Gulosão. Então, o Tite não vai poder nunca ficar pragmático no Mengão. E agora ele tá soltando o time, tá sendo premiado. Pedro quer fazer a parte dele. Vou pegar uma outra lista minha outro aqui. Recorte. Vai. Ó, Tá cheio de lista. Dome, Paulo Souza, Que é isso aí? Vitor Pereira, Que é isso aí? Sampaoli. Esses também não tinham o melhor elenco? Não, porque ele falou que parece que é só na conta do melhor elenco. Quê? Agora ele titubeou. Ele citou ali alguns ex-treinadores. Eu não titubeio, cara. Eu não titubeio. Afinal, eu não afino, não. Isso aí vamos lá. Aqui não, meu. Aqui não. Aqui A não. minha lista aqui. Aqui Ele falou não. que o Tite faz o melhor trabalho, mas também Hã? porque tem o melhor elenco. Esses caras aqui também não tinham o melhor elenco? É obrigação, o cara tem o melhor elenco, tem que fazer o time jogar bonito, tem que jogar bem. O Flamengo é que nem seleção brasileira, você não pode só ganhar, tem que ganhar e convencer. O flamenguista hoje tá feliz e orgulhoso, não é só porque o Flamengo abriu 2-0 no mata-mata, porque foi um chocolate, foi um amasso. Se tem uma disputa, qual que é o melhor time, quem que é o melhor não sei o que e tal, no jogo de ontem o Flamengo amassou. Entendi. Agora, Prats, é o New Tite, então, é o novo Tite, cantando agora. É isso que eu ia falar, mudou tudo. Eu acompanhei esse debate dos companheiros, sempre em alto nível, cada um Não, também não. Também não. Eu realmente fiquei impressionado com o Rodrigo Bueno, porque eu posso jurar, fã de esportes também, pode jurar que em 15 dias a coisa mudou completamente. Completamente. Eu voltei. Você tem acompanhado o F90? Qual é o time que eu tô falando há meses que vai ser campeão brasileiro? Flamengo. E aí daqui a pouco o Flamengo vai ser campeão brasileiro, aí vai ter gente comentarista de obra pronta. Tem um monte. Aí chega lá depois, bonitinho, vai todo bonitinho. Olha, o trabalho, o elenco, o dinheiro. Rafael Prats, eu falo tudo antes. Eu falo tudo que vai acontecer antes. A gente viu ano falar passado, depois é fácil, aí qualquer um comenta. Aí eu voltei da Copa América, aí ele falou assim, não, esse Flamengo aí pronto, já tá caindo. Os jogadores estão voltando, já tá caindo. Eu não entendi agora. Eu falei Flamengo campeão brasileiro. Não, mas também... Quando o Botafogo tava lá na frente, lá disparado, eu falei. Tem que ser justo. Eu acertei. Mas você, agora... Campeão brasileiro, eu quero saber, além do brasileiro, o que o Flamengo vai ganhar? Eu não sei, vamos ver. Ô Zé, pra você, e a gente sempre tem esse embate. O cara tá na padaria, ele ficou pro outro assim. Fica mesmo. O palmeirense e o flamenguista. Hoje meu time Por que você falou palmeirense? O que você falou hoje do flamenguista? Por que você veio assim? Não, eu não. O que você falou? Palmeirense e flamenguista? Não, ficou o flamenguista e o palmeirense. Não. Ele se perde. Ele bota aqui o... Qual que é a direita e esquerda? Agora é a direita e esquerda. Ele põe aqui, ó. Aí ele fica no balcão assim, meu time é melhor. Mas o melhor elenco é o nosso. Aí começa o negócio. Nós que conhecemos esse rapaz há um bom tempo, hein, Pats? Ele não se aperta, não se aperta. Mas ele tá se enrolando cada vez mais. Ele faz igual... Ele faz igual o Giai. Somebody love. Se diga o que você. O Giai não tem muita culpa. O que você achou do Giai? O jogo do Giai? Calma, nós vamos falar já. Daqui a pouco eu vou falar do Palmeiras. Tudo que eu vou desabafar aqui. Ô Zé, o melhor, essa vitória. Eu gostei. Edu, o fã de esporte, quando ele liga o F90, ele sabe que eu e o Bubu são um pouco malucos, tudo bem. O Prats tem afetos, mas quando ele olha pra você, ele quer ver a alegria. Exato. Não tô entendendo. Sorriso no rosto, mesmo com 2-0. Uma aguinha, Edu, uma aguinha. Pô, 2-0 fez isso? Não é nada, tem outro jogo. Pô, desabafo, dedo na cara. Não foi no Décio Vita o jogo, foi no Maracanã. No Décio Vita, ninguém cai lá e ganha do Rio Branco. Vamos lá, vamos retomar. Obrigado, energia por essa... Ô Zé, você acha que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil e é o melhor... Olha lá a pergunta aqui, é o melhor time, é o time mais forte do Brasil com esses embates? Da última semana, né? Eu acho, por exemplo, o Flamengo hoje tem do meio pra frente... Semana passada contra o Vitória. Um bom time, por exemplo, o Cruzeiro tá fazendo um bom elenco também. O Atlético Mineiro tem um bom elenco, o Botafogo tem um bom elenco. E você tem as compensações, né? O Flamengo do meio pra frente, pra mim, é um time muito forte, do meio pra trás tem algumas oscilações que podem complicar. Por exemplo, você pega o Botafogo também, do meio pra frente, é um time que tem muita qualidade, né? E a intensidade, a forma de jogar é diferente da do Flamengo. É muito a força física do Flamengo, é um pouco mais técnico, é um pouco mais equilibrado, não é um time que ataca e não fica, né, e fica exposto. Eu acho que o Flamengo, em determinadas posições, é o melhor elenco do Brasil. Cara, o Gerson mudou muito, né? Até daquela posição. Mudou bastante, jogou muito. Ele se adapta, por isso que o apelido dele é Coringa, né? Ele se adapta muito bem. Jogador de bola, e assim, pra mim uma coisa que é interessante no Gerson é com a bola nos pés, a bola não queima. Antigamente ele tinha você olhava assim, ele era mais cadenciado, né? Ele tocava a bola, ele olhava para um lado, para o outro. Eu não sei qual é o trabalho que o Tite vem fazendo no dia a dia, que ele acelera o jogo o tempo todo. Ele pega a bola e acelera. Você vê o gol.
Como foi o gol? Ele dominou e já tocou. Né? Então, assim, ele é um... O Pascoal que fala muito isso, né? Que o craque antevê a jogada. Né? O que Gerson... eu faço aqui no F90. É verdade, é verdade. Dá pra dizer que o nosso craque? É o Pita, com certeza. É isso que Tem dúvida. O Gerson ele consegue antever não só uma, mas várias jogadas, né? E isso facilita demais para o jogo. Aí você tem um suporte e as opções que tem, porque o Gerson domina na bola, o time adversário vai olhar, eu vou no Gerson, o que eu faço? Porque do lado tem, aí o Luiz Araújo passando. do lado tem De La Cruz passando igual um maluco, que parece um caminhão. Aí você tem o Pulgar, que ontem para mim também fez um jogo muito com bola, bem. muito. E com isso, sabe, isso ajuda muito a equipe do Flamengo, porque ele participa, não é um meio-campista que fica só na marcação, então ele dá a opção. Aí você tem velocidade do Araújo, né? Você tem o Pedro ali na frente que sozinho já segura 2 jogadores. Então tem uma série de coisas que facilitam, entre aspas, o trabalho do Gerson no sentido de ele criar as opções. Ele é muito bom jogador. Agora, chegou a hora da gente falar do Palmeiras. Não acabou o confronto não, viu? Música, quem é que tá lá no... Você tá falando aí desanimado, aí parece que não tem que ter jogo. Tem jogo em São Paulo, que é um jogo importante. Você lembra a época do Filipão? Palmeiras 4x2, Copa do Brasil virada. Tipo Parque Antártica. Música, ele tá precisando de uma musiquinha. Copa do Brasil 4x2. Vai. Entrou o hino. Tira o hino. Não merece o hino hoje. Não merece. Aliás, você mande o seu vídeo pra cá. O Zé vai falar o número. Tá tendo uma reunião lá, hein? Então, eu vou falar disso aqui com vocês. Porque eu quero a tua participação, você que tá em casa. Eu falei, você que é flamenguista, mande pra comemorar mesmo. Tem que comemorar e falar, pô, o Gerson tá jogando muito, o Tite calou críticos. É verdade. O Tite mudou opiniões. Impressionante. O Bubu tá certo, que o povo fala, e ainda bem que eles reconhecem o seu. E eu sou um deles. Só dos títulos, quando você fala de rebaixado, você Exato. não vai bem. Agora, se você for palmeirense, reclame. É o Reclame Aqui do F90. O número tá na tela. Qual que é, Zé? 5511 96195 9108. Repita. 5511, tá forgado aí. 6195 9108. Tá igual o Zé Elias quando fazia treino de dividida com o Gralac, né? Ele vai contar qualquer dia nessa. Beijão no coração, Gralac. Boa. Menininho já fazia isso aí. Bom, precisamos falar do Palmeiras. Precisamos falar de Abel Ferreira. Você deu os meus minutos Também pra você deu uns minutos, eu Fique acho. à vontade, abre Ô, o seu Prates, coração. eu vou perguntar pra você. Aqui, ó. Eu e você. Você e eu, como diria outro. Quantas vezes você viu, olhando pra aquela câmera ali, ó, aquela ali. Não. Aquela? Aquela. É aquela ou aquela? É aquela. Qual que eu vou? Quantas vezes você viu o Arrascaeta marcando lateral? Porque eu vi o Felipe Anderson toda hora. Ele é fiscal de lateral? Não foi contratado para armar? O que o Abel foi fazer? Que plano tinha o Abel para Felipe Anderson? Porque até agora eu não entendi. Me explica, porque eu tô nervoso. E parece que o plano do Abel Ferreira ontem, entre outras coisas, era o plano do verbo amarrar. Você amarra bem, trava bem, vai amarrando daqui, amarra de lá. Só que, primeiro, quando você vai para essa marcação que o Palmeiras tentou fazer ontem e não fez muitas vezes bem, também tem que ter uma outra parte. Qual é a outra parte? A bola caiu no seu pé. Como que você vai fazer com a bola agora? Vamos sair para jogar. Não vai ter muita saída, vai ter lançamento? Tá bom, então vamos acertar o lançamento. Porque é muito tempo se você não tem uma saída, ou lançamento, ou saída de bola, ou toque, ou o jogador se aproximando. É muito tempo de um time muito bom em cima de você. Muito tempo, muito tempo. Então o Palmeiras ficou ali no Maracanã ontem tentando resistir. Passa o primeiro tempo, ufa, terminou 0-0. Começa o segundo tempo, ufa. A polícia foi chamada ao local, mas não houve confusão. Jorge Luiz, presidente da Mancha Verde, conversou com a ESPN e explicou que houve um diálogo com algumas lideranças do elenco, além de criticar atitudes do técnico Abel Ferreira e a escolha de alguns atletas como titulares. São 4 derrotas em 5 jogos. Ontem, um time totalmente apático e covarde. Hoje não viemos falar nada com a diretoria. O Abel vem errando muito. Ele é monstro. Mas parece que se apequenou. Palmeiras não pode jogar covardemente. O Palmeiras ganhou uma Supercopa e uma Libertadores, jogando de igual para igual. A forma que perdeu ontem foram 2, poderia ter sido 4, 5. O Palmeiras é milionário, elenco forte. Nós viemos para entender. Conversamos com uma parte. Outros nem quiseram nos receber. As portas estão sempre fechadas. Viemos aqui para dialogar. A porta estava aberta, nós fomos até ali e ficamos fora. Queremos entender. O Abel está fazendo panela. Tem jogador que não dá para ser titular. Todo mundo está apoiando. A gente quer entender para ajudar. Para reverter contra o Flamengo, vai ter que jogar muito.
Não foi convincente. A gente pede mudança de postura dos atletas e do Abel. Ele é o maior da nossa história, mas é passível de crítica. A culpa é sempre do outro. Ele vem insistindo em atletas que não para ser titular. O Rony não dá para ser titular. Contrata o Felipe Anderson e coloca ele de auxiliar de lateral. O Rômulo foi destaque e nunca colocam o cara. Algumas coisas que a gente não consegue entender. Não falamos com ele, mas com alguns líderes do elenco, finalizou o mandatário da torcida. A cobrança dos torcedores é pelo momento instável na temporada. A derrota para o Flamengo foi a 4ª nas últimas 5 partidas na temporada, o que aumenta o tom de críticas dos palmeirenses.